Olá, sou o professor Marco Pereira, do site estudafq.pt e vamos aprender a calcular os números de oxidação. Quero que apontem alguns conceitos, ter o caderninho e a caneta à mão e também quero-vos desafiar a resolver um exercício que tenho para vocês no final. Vamos então perceber o que é o número de oxidação. O número de oxidação é a carga elétrica que um átomo de um elemento adquire quando participa numa ligação química. Se for uma ligação iónica, será mais fácil de ver, que será a sua carga real, mas se for numa ligação covalente, se ele pertencer a uma molécula, isto vai corresponder ao caráter parcial que o elemento teria se a ligação fosse rompida e os eletrões fossem para o átomo mais eletronegativo. Por exemplo, no caso da água, o oxigênio será o mais eletronegativo e vai roubar os eletrões do hidrogênio. E já vamos ver então alguns exemplos. Numa ligação covalente, este número de oxidação é uma carga fictícia, é puramente formal. No número de oxidação, o número de oxidação vamos representar por NO. Okay? Vamos. Então, regras para determinar os números de oxidação. Sempre que eu tenho um elemento no seu estado livre, seja uma substância elementar, seja só constituída pelo seu elemento, pelo mesmo elemento, por exemplo, o SU8, vamos começar aqui com o ferro. O ferro só um átomo, é número de oxidação 0. Vamos também colocar sempre os números de oxidação em cima dos elementos. Aqui o carbono também é 0. Aqui o hidrogênio tem 2 átomos, mas são todos o mesmo elemento. Todos têm número de oxidação 0. Número de oxidação de um átomo monoatómico é o que acaba de ser o mais simples. É só ver qual é a carga que ele tem. Então o número de oxidação é mais 2. Se eu tiver que responder número de oxidação, coloco NO entre parênteses o íon e o seu número de oxidação. Vamos ver aqui também que o número de oxidação dos átomos numa molécula será sempre 0. Por exemplo, se eu tiver aqui o H2O, nós vimos que, como isto é uma molécula, o oxigênio será o mais eletronegativo, ele vai roubar os eletrões, os hidrogénios vão ficar positivos, e se eu somar 2 átomos de hidrogênio, com o hidrogênio com o número de oxidação mais 1, com um átomo de oxigênio com o número de oxidação menos 1, este terá de dar número de oxidação 0. Okay? Porque é de uma molécula. A molécula é 0. No caso de um íon poliatómico, por exemplo, o íon com mais do que um átomo. Se eu tiver aqui o íon o hidróxido, eu tenho a carga total terá que ser a carga do íon e vai ter que dar menos 1. Novamente tenho aqui o oxigênio mais 1, o hidrogênio mais 1, o oxigênio menos 2 e vamos ver que menos 2 mais 1 terá que dar menos 1 e já está certo. Isso é para quando nós não sabemos algum destes, que será aqui, por exemplo, o oxigênio, seria uma incógnita, eu tenho que saber que vai dar, a soma dos números de oxidação vai ter que dar a carga desse íon poliatómico. Tem aqui são as regras. Temos também alguns números de oxidação mais vulgares que é importante decorar. O grupo 1 só tem um eletrão de valência e o número de oxidação será sempre mais 1. Eles não são muito eletronegativos, eles vão perder facilmente esse eletrão e vão ficar com o número de oxidação mais 1. O mesmo acontece para o grupo 2, que fica o número de oxidação mais 2. No caso o hidrogênio, será número de oxidação mais 1, mas existem algumas exceções no caso dos hidritos. Por exemplo, o hidrito de sódio. Ver, a fórmula química acaba por já nos dar muitas informações. Eu sei que aqui
o sódio tem que ser mais 1. Ele também está escrito em primeiro e vou ter aqui, para ficar neutro, ele vai ter que ser menos 1. Mais 1, menos 1 e a carga total desta substância é a carga total a 0. Se, por exemplo, se o hidrogênio estiver assim, nós vamos ver que ele aqui não é o hidrito não vai começar na fórmula química começa sempre pelo positivo e depois o negativo. Okay? É só para conseguir identificar os hidritos, que às vezes são difíceis, e eles têm que estar sempre juntos com um metal. Os metais têm prioridade nas suas cargas, ou vai ser mais 1 ou mais 2, e a segunda prioridade, a terceira prioridade será então, se tivermos primeiro o mais 1, então temos que ver se será então o menos 1. A seguir vamos ver melhor alguns exemplos. O oxigênio apresenta número de oxidação menos 2, de forma geral, a maior parte das vezes, mas existem exceções. Uma exceção é o peróxido, em que o peróxido é este íon, e se a carga total é menos 2, e como eu tenho 2 átomos, significa que cada um deles tem número de oxidação de menos 1. Okay? Somando 2 átomos com o número de oxidação menos 1, vai dar menos 2. Então, o número de oxidação é menos 1. No caso do fluoreto de oxigênio, também não é muito comum, mas o fluoreto de oxigênio é este. Como o flúor vai roubar os eletrons, é mais eletronegativo, o flúor, nesta molécula, ele tem número de oxidação menos 1, e aqui o oxigênio será mais 2. Só devido à eletronegatividade, como nós já vimos, que é isso que regula os números de oxidação nas moléculas. O flúor, como é o mais eletronegativo de todos, ele apresenta sempre o número de oxidação menos 1. Bem, grupo 1 mais 1, grupo 2 mais 2, os hidrogénios, regra geral, é mais 1, oxigênio menos 2. Caso comecemos a ver, então, está ligado com um metal, ele tem que ser negativo. Se for um peróxido, vamos ver o íon aqui com um 2, e este 2 não segue a regra dos abraços, pertence a um íon peróxido, então será menos 1. Limpar. Como é que se define, então, toda a reação de oxidação-redução decorre com variação de números de oxidação. Então, se um átomo oxida-se, o átomo vai se oxidar quando o seu número de oxidação aumenta. Por exemplo, cobre sólido a passar para cobre 2+, o número de oxidação aumentou, aqui o número de oxidação é mais 2, aqui é 0, ele passa, aqui assumir reação completa, 0 para mais 2 é uma oxidação. Se os números de oxidação diminuírem, então temos uma redução. Será mais fácil de ver dessa maneira. O resumo, então o número de oxidação é a carga elétrica que um átomo de um elemento adquire quando participa de uma ligação. Se for uma ligação iónica, é a sua carga real. Se for uma ligação covalente, uma molécula, é o caráter parcial que os eletrons, sabendo que se a ligação fosse rompida, o par de eletrons ia para o átomo mais eletronegativo. Mas agora a parte dos exercícios. Calcule o número de oxidação do ácido fosfórico. Vamos ver aqui, fazer aqui embaixo. Número de oxidação do fósforo no ácido fosfórico. Vamos fazer assim. Aqui ele começa por hidrogênio, o hidrogênio aqui é positivo,
mais 1. O oxigênio é menos 2. Eu tenho que ver qual é aqui o número de oxidação do fósforo. Vou fazer o seguinte. Então, número de oxidação do hidrogênio vezes 3 igual mais número de oxidação do fósforo mais número de oxidação do oxigênio vezes 4, porque tem 4 átomos de oxigênio, é igual a 0. Nós vemos que aqui a substância total, ou a carga total é 0, enquanto que aqui já vamos ver que vai dar menos 2. Vamos ver o que nós já sabemos, é mais 1 vezes 3, mais número de oxidação do fósforo, e o oxigênio é menos 2 vezes 4 igual a 0. Aqui vai dar mais 3, número de oxidação, menos 8 igual a 0. E ficamos com o número de oxidação do fósforo igual a 8 menos 3 e igual a mais 5. Okay? Outra maneira, esta aqui é a maneira mais simples. Eu tenho uma maneira mais rápida de fazer, em que nós colocamos sempre os números de oxidação do que nós sabemos em cima. Aqui, como são grupinhos, tem 4 átomos, o número total deste vai ser 8, menos 8. Aqui eu tenho 3 átomos de hidrogênio, o número total é mais 3. E aqui, não sei qual é X, mas sei que a carga total, ou o número de oxidação total, ou a carga total vai ser 0. Vou tentar, então, descobrir qual é o número que, multiplicando por, ou que somando isto tudo, tenha que ficar aqui. Ou seja, pode-se fazer a conta, mais 3 menos 8, e vai dar menos 5, e o valor que tem que ficar para dar 0 é o mais 5. Okay? Normalmente, nós ensinamos sempre assim. Quando nós temos muitos elementos numa reação química e para descobrir os números de oxidação e ver qual é que oxida-se, qual é que se reduz, já fazemos desta maneira, porque vai ser muito mais rápido. Vou fazer das duas maneiras novamente para o ião cromato. Vou limpar aqui. Vamos fazer aqui o CrO4 2-. Então, número de oxidação do Cr, é o que eu quero saber, não sei, mais 4 vezes o número de oxidação do oxigênio. Isto tudo tem que dar menos 2. Okay? Sei que oxigênios aqui é normal, regra geral é menos 2, não é um peróxido. Então, número de oxidação do cromo igual a 4 vezes menos 2 e é igual a menos 2. O número de oxidação vai ser menos 2 mais 8. O número de oxidação do cromo é mais 6. Okay? De maneira rápida seria... Isto porque, por vezes, não nos vão pedir o número de oxidação. Querem saber qual é o que se oxida, qual é o que se reduz. Então, devemos fazer assim mais rapidamente. O total deste é menos 8. Tem que dar menos 2. Qual é o número que tem que colocar aqui para que esta conta dê menos 2? Então, é o mais 6. Mais 6 menos 8, verificamos, dá menos 2. É isso certo? Então, número de oxidação do cromo é mais 6. Okay? Vamos fazer o exercício 2, limpar. 2. Determina o número de oxidação do enxofre nesta fórmula molecular, neste ácido sulfídrico e no sulfito de sódio.
Então, número, então vou pôr aqui o S8. Número de oxidação do enxofre é 0. É uma substância elementar, aqui é 0. No H2S, número de oxidação do enxofre é aqui, H2S, o hidrogênio é positivo. Posso colocar aqui, isto tem mais 2, e eu sei que isto tem que dar 0. Então, aqui tem que ficar menos 2 para dar 0. O número de oxidação do enxofre, aqui é mais 2. O número de oxidação do hidrogênio vezes 2, mais número de oxidação do enxofre, será igual a 0. Já sei que o número de oxidação é 2, mais número de oxidação do enxofre, igual a 0. Número de oxidação do enxofre, este está mais 2, vai para o outro lado, fica menos 2. Okay? Como tínhamos visto também aqui, então a resposta é, número de oxidação aqui nesta molécula de sulfurito de hidrogênio é mais 2. No sulfito de sódio, qual é o número de oxidação do enxofre? Vou pegar estes que já estão feitos. Temos espaço. No composto iónico é mais fácil nós separarmos os íons. Por vezes vai ser mais fácil. Por aqui, isto é se eu dissociá-los, só para nós termos a ideia que ele é formado por 2 íons, íon positivo e íon negativo, sódio 2 com o erro. E aqui sódio mais, este 2 vem daqui de cima, de regra dos abraços, e quando se dissocia acaba por ser mais simples de ver, que já eu posso às vezes só calcular neste íon a carga o número de oxidação do enxofre. Mas podemos deixar tudo juntinho, é só para vermos que às vezes, separando os íons, vamos conseguir ver mais rapidamente o número de oxidação. Vamos ver aqui Na2, SO3, o sódio é mais 1, o enxofre é menos 2. Aqui temos estes dois átomos têm número de oxidação global de mais 2. O oxigênio será menos 6. E, neste caso, como eu não separei, não tem cargas, ele é neutro, vai ser 0. Qual é o número que, adicionando mais 2 e menos 6, dê 0. Aqui tem que ser mais 4. Okay? Para dar 0. E o número de oxidação do enxofre aqui será mais 4. Ok? Está tudo. Menos 6. É isso. Vamos ao exercício seguinte. Aqui, determinar o número de oxidação do cloro nas seguintes substâncias. O número de oxidação do cloro aqui é 0. O número de oxidação do cloro nesta substância, nós temos cálcio. O cálcio aqui é mais 2. Podemos ver aqui a regra dos abraços. Este cálcio, 2 mais, este 2 vem do cálcio. E, por exemplo, este pode ser um exemplo de uma maneira mais simples de fazermos só o íon. Neste caso, o cloro, quero saber o cloro, aqui tem este a menos 2, oxigênio a menos 2. E vou ter aqui menos 2. E tem que dar menos 1. Aqui tem que ser número de oxidação mais 1. Okay. Vamos ver aqui de outra maneira. Cálcio
ClO2. O cálcio aqui é mais 2. Aqui nós temos mais 2. Não podemos esquecer aqui, ok, vou fazer de outra maneira para não confundir, que é número de oxidação do cálcio mais 2 vezes número de oxidação do cloro mais número de oxidação do oxigênio. E isto tem que dar 0. Aqui, número de oxidação é mais 2. 2 vezes número de oxidação do cloro. Eu vou separar este 2, então, fica 2 vezes número de oxidação do oxigênio, que é menos 2, igual a 0. Ficamos mais 2. 2 vezes número de oxidação do cloro, mais menos 4, posso pôr já menos 4, igual a 0. E vamos ficar número de oxidação do cloro. Vou dividir por 2. Deste 2 vai passar para o denominador. Fica mais 4, menos 2. E vai dar mais 2 a dividir por 2, mais 1. Que era o que tínhamos visto aqui. Ok? No caso do KClO3. Mais 1. O oxigênio, menos 2. Aqui vai dar menos 6. Tem que ser igual a 0. Aqui é mais 1. Qual é o número que falta aqui para dar 0? Então será mais 5. Mais 5. Vamos verificar se está tudo certinho. E é o número de oxidação mais 5. Como disse, é muito mais rápido desta maneira, mas também depende da pergunta que é feita e responder da maneira mais completa possível. O número de oxidação aqui do cloro era mais 1. Número de oxidação do cloro neste era mais 5. Posso apagar aqui alguns. Bem, agora no próximo, HClO4. Vamos ver o número de oxidação deste. O número de oxidação do cloro nesta substância. Aqui, H mais 1, oxigênio menos 4, menos 8, mais 1. Qual é o número que vai fazer com que isto fique 0? É o mais 7. Ok? Mais 1 mais 7, menos 8 dá 0. Número de oxidação então, do cloro é o mais 7 neste. O mais 7. No caso do tetracloreto de carbono, CCl4, aqui o carbono ok, o carbono aqui vai ser mais 4, mas não tem nenhuma indicação aí. Mas ele tem que ser aqui menos 1 para dar tudo mais 4. Ok? O tetracloreto de carbono, o cloro é muito mais eletronegativo, ele vai roubar um eletrão, fica menos 1, e neste caso, porque regra geral também o carbono será mais 4. E este aqui, total, será menos 4, igual a 0. O número de oxidação no cloro neste elemento será menos 1. E o último, deixo-vos então este desafio e vamos ver as vossas respostas. O vídeo não ficar muito grande. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham percebido como é que se faz o número de oxidação e que também tenham feito alguns exercícios. Obrigado.